Começando agora o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais. Afinal de contas, você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, você ganha o presente com os nossos convidados, com uma boa informação. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos conversar com o estudante, somos eternos estudantes, né, eu diria assim, do Espiritismo, Isaac Bruno. E vamos falar sobre um tema, diga-se de passagem, muito em voga nesse meio e talvez no nosso próprio meio. Obrigado aí mais uma vez você aqui no programa Café com Leite. Alegria, seja bem-vindo. Vamos falar sobre esse tema aqui e vamos sensibilizar as pessoas, né, para entender e absorver o que é obsessor, né? É isso mesmo. Então, eu que agradeço aqui pelo convite feito, né? Mais uma vez, estando presente aqui, e que os nossos amigos espirituais, que Jesus possa nos auxiliar nesse momento para trazer aqui da forma mais clara possível esse entendimento que é de muita relevância. Ô Isaac, me diga uma coisa. Nós dois aqui, eu estou imaginando, tem alguém aqui? Eu não sei se cabe muito essa pergunta, mas isso é uma curiosidade minha. Tem alguém aqui ao nosso lado? Porque um pouco que eu li sobre isso, nós temos alguém aqui ao nosso lado, né? Nós poderíamos dizer que sim, sempre teremos alguém ao nosso lado, porque nós temos, no mínimo, um ser espiritual destinado a nos guiar, a nos proteger, que muitos chamam de Espírito Santo. E nós chamamos não apenas de um único Espírito, mas sim de alguns Espíritos que são destinados a essa conduta de nos caminhar para o caminho do Cristo, né? Para nos levar para uma caminhada correta. Então, no mínimo, nós teríamos sim o nosso guia espiritual, cada um temos nós. E aí, diante desses nossos obsessores, que será o tema de hoje, a gente vai acabar identificando quando eles estão próximos a nós, quando não estão, se estão, ou como nós poderemos sentir a presença deles, ou não. E é possível sentir? Há uma sensibilidade nas pessoas para isso? Precisa ter uma sensibilidade ou todos nós podemos perceber, sentir isso? Tem pessoas que têm certo tipo de mediunidade, são portadoras de um dom específico que uns conseguem ver nitidamente, outros conseguem apenas ouvir, outros conseguem apenas sentir. Existem milhares de dons que a gente pode ter. O que nós poderíamos dizer à luz da doutrina espírita é que todos nós somos médiuns. Temos a capacidade de ter esse intercâmbio com o plano espiritual. Agora, respondendo a sua pergunta, sim. Nós vamos saber, nós vamos identificar em quais momentos, como, onde e se existe alguém ao nosso lado, em que forma eles estão atuando. E essas pessoas podem ser, digamos assim, me corrija, eu não sou, eu sempre digo que já fiz, com muito orgulho, já fiz uma cirurgia, um procedimento ou uma cirurgia espírita, né? E fui muito bem sucedido, tá? E sou católico, isso nem me desmereceu, sou católico, isso, né? Apaixonado. Então, existem, por exemplo, só aproveitando a deixa, espíritos, eu posso denominá-los de espíritos, isso, né? Bons e ruins, que podem me levar para um lado bom ou para um lado ruim? Com toda certeza. Nós temos que ter uma noção. Ou sou eu que os levo? Também, né? Nós vamos ver assim na diferença de vários tipos de obsessão que a gente vai identificar. Então, do jeito que nós somos pessoas influenciáveis, eles também são. E o que esses espíritos são indiferente da nossa pessoa? Nada mais, nada menos que a diferença é só o corpo. Ou seja, eu tenho um corpo e ele não tem. Agora, isso, é assim? o corpo físico. Só isso.
Ou seja, se nós Eu estou materializado e ele não. Exatamente. E se nós desencarnarmos hoje, proporcionalmente ou pela probabilidade, é mais fácil que a gente, nesse momento, continue aqui do lado e o corpo padeça. Então, nós temos que ter noção que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana e não ao contrário. Então, a nossa casa, a nossa pátria verdadeira é o plano espiritual. Infelizmente, muitos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quem tem o mérito ou não, não é você que vai decidir, né? De ir. Ou é? Não. O mérito para ir para um lugar bom vai depender das nossas atitudes aqui. O próprio Santo Agostinho, né, na conclusão do Livro dos Espíritos, traz uma resposta belíssima da Igreja Católica, dizendo: quem disse que o futuro é incerto? Talvez seja certo. É só você analisar as suas atitudes agora e veja o que você vai colher amanhã. O fruto, os resultados da colheita são oriundas dos frutos que eu planto. Exatamente, oriundo dessas sementezinhas que a gente plantou lá atrás. Então, Se compararmos até para uma planta, um pezinho de milho, eu só vou colher milho, eu não vou colher feijão. exatamente. Né? Infelizmente tem gente que quer plantar milho e colher acerola. Não dá. Como tem gente também que quer plantar e não quer dar a continuidade, que é exatamente... E quer colher. E quer colher. Então, plantou, coloca uma aguinha, vai lá todo dia. Jeito, exatamente. Né? Assim como qualquer coisa na nossa vida. E se nós fizermos uma análise mais criteriosa, trazendo para esse mundo, e fazermos um paralelo na planta, na nossa vida, né? Nos nossos atos, nos nossos relacionamentos. Se a gente planta, a gente colhe, né? O plantio não é obrigatório. É livre. A gente pode plantar o que quiser. Inclusive, uma semente cabe dentro da nossa mão, a gente pode esconder, ninguém pode ver, mas a colheita, além de ser obrigatória, todo mundo vai ver. Ela é certa. A colheita é certa, a consequência vai chegar. A gente costuma dizer que a gente vai receber essa fatura. Eu me lembro que às vezes a gente falava assim, o que você faz aqui, quando você chegar lá, você paga, mas nós estamos pagando agora. Começa né? de agora. Não está demorando, não. Não, começa de agora mesmo. Com a inflação dessa, está pagando rápido. É rápido. E muitas vezes, se a gente for analisar, que muitos falam, né, até é um ponto bem específico, mas a doutrina espírita não fala de política. A doutrina não fala de política partidária. Mas ela abre a nossa mente para que a gente possa perceber em quem nós estamos dando o nosso voto. Quais são os sistemas, quais são as propostas, porque automaticamente quando nós nos inserimos em conjunto com esses partidos, com esses sistemas, nós estamos concordando plenamente com tudo. E que é uma planta. Exatamente, ali a gente está colocando a nossa semente. A semente. Então talvez hoje o resultado geral que a gente está colhendo, talvez a gente não queria isso. Ou alguém possa abrir a boca e dizer, mas eu não sabia, eu votei, eu fiz isso porque eu acreditei nesses pontos positivos. Eu não vi esses outros, mas vai colher do mesmo jeito. Tem que pagar o preço. Tem que pagar. Não é porque eu desconhecia. Toda causa tem um efeito. O efeito que está acontecendo agora foi por conta da causa lá atrás. Seja política, seja o que for. Tá certo. E obsessores? Seriam esses parceiros aqui ao meu lado? Não? O que a doutrina espírita diz, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para a gente no último capítulo, que inclusive queria deixar aqui, né, essa deixa para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina espírita e não apenas, eu não conheço, julgo, não sei o que é e deixa... E o detalhe é que a gente julga sem conhecer, né? Sem conhecer. E é o que o próprio Allan Kardec fala, que foi a pessoa responsável para organizar essa doutrina. E muitos dizem que a doutrina é de Allan Kardec. Não é de maneira alguma, né? Então, ele traz no último capítulo desse evangelho, que é proporcionalmente para as preces, para orações. Então tem pessoas que dizem, eu sei orar. E na maioria das vezes a gente ora o Pai Nosso, crê em Deus Pai, Ave Maria e algumas orações que a gente já conhece. Só que lá tem orações para tudo. Por exemplo, uma criança que acaba de nascer, uma criança que acaba de morrer, um sufoco que eu acabei de passar, uma tentação que está me chegando. Então tem modelos de orações que se a gente depositar o nosso amor, o nosso coração naquelas palavras que estão lá, a gente vai acabar... Na doutrina, no livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho o Evangelho, eu vou olhar. É no finalzinho, capítulo. O último capítulo. O último capítulo. É direcionado apenas para isso.
Então tem prece para tudo. Alguém que acabou de morrer. Às vezes a gente recebe aquela notícia, fulano morreu. E o que foi? Você fica desesperado, não consegue assimilar nenhuma palavra para fazer uma oração específica ou de coração mesmo, porque você está turbulento, tá bem aturbulado. Então você abre o Evangelho, lá tem. Como que eu posso fazer? Leia aquela prece, peça ajuda e leia daquela maneira. Vai auxiliar de qualquer maneira. Então lá no item 81 desse mesmo capítulo, ele diz, olha, obsessão, o que é obsessor? É a ação persistente de um espírito mau. Sempre de um espírito mau? Mal. Sempre de um espírito mau. Por quê? Porque se fosse um espírito bom, não iria auxiliar. Então a gente vai identificar que... Mas a obsessão ela não pode ser boa ou ruim, não? Se for boa, o que a gente vai identificar? Que é um espírito bom que está nos obsidiando. Então ele não vai nos obsidiar, ele vai nos incentivar a fazer coisa boa. Já a obsessão já é algo pertinente de uma força maior, ou querendo ser maior do que a nossa, nos intuindo para fazer certas coisas que não é do nosso critério. E esses obsessores, você vai me corrigindo, que eu não entendo e tal. Os obsessores do lado ruim, não sei se posso dizer assim, mas que me levam para um lado ruim. Eles têm tanto poder assim, ou força para me convencer a tal? Talvez ele tenha mais força do que nós. Né? Por quê? Porque talvez a gente não conheça certos tipos de energia, não perceba que existe essa possibilidade. E então, eles por exemplo, têm. E eles têm. Como nós temos. Nós vamos citar Mas não conhecemos. Isso, mas nós vamos citar que vai dar para entender quando a gente parte daqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para ficar mais fácil de assimilar. Por exemplo, existem vários tipos de obsessão. Vamos citar um. A gente sempre pensa que o obsessor, que é um espírito mau, vai nos intuir para fazer alguma coisa, vai insistir. Quando, na verdade, existe a obsessão de uma pessoa viva para uma pessoa viva. De um encarnado para um encarnado. Vamos citar um exemplo para ficar claro. Marido e esposa. Um marido que impõe certos limites na esposa, como, por exemplo, não vai trabalhar, não vai conquistar seus sonhos, não vai fazer faculdade, não vai sair de casa, não vai para a igreja, não vai para o centro espírita. Eu estou falando nesses casos porque são casos reais que nós recebemos. Que nós enxergamos, né? E que nós recebemos na casa espírita também. Pessoas que chegam lá escondidas porque se o meu marido souber, eu vou apanhar. E vou mais longe. Casos em que o marido sai de casa e diz, eu vou fechar a porta e vou trancar de cadeado. E se eu souber que você saiu, quando eu chegar... Então veja, para que um espírito se tem um marido desse? Para que um espírito mau se já tem isso? Então, estaria ele, digamos, obsidiado, é assim? Talvez sim e talvez não. Porque aí é onde a gente vai entender. Primeiro, uma obsessão, muitas das vezes as pessoas pensam, se é um espírito mau, é coisa do demônio. E quem é o demônio? Por isso que é bom a gente salientar, esclarecer, segundo a doutrina espírita, não existe demônio. Não existe demônio. Não existe demônio. Por que não existe demônio? Porque na maioria das histórias que a nossa cultura sempre nos trouxe, é que demônio foram seres criados por Deus, anjos puros, perfeitos. E um deles queria tomar o lugar de Deus, e aí foi expulso do céu, e assim ficou povoando a terra. Então o que a gente entende? O que a doutrina espírita traz pra gente? Que esse ser, se Deus é justo e bom, por que Deus criou alguns seres perfeitos e nós não? Por que eles e nós não? Então aí já é algo que a gente pensa, então isso não é justiça. Por que Deus vai querer um filho deficiente, mental ou fisicamente, e outro não? A escolha de Deus? Então a gente vai tentando desmistificar para compreender o que a doutrina traz. Nós todos nascemos simples e ignorantes. E gradativamente com os processos da vida, nós vamos evoluindo e conquistando algumas virtudes. E chega a um certo tipo de ponto, chega a um grau evolutivo que a gente vai estar pessoas mais humildes, pessoas mais caridosas, pessoas mais pacientes. E diante de tantas existências, de tanto, vamos dizer assim, reencarnações, que é outro ponto que muitas pessoas ainda, infelizmente, não acreditam, mas a própria Bíblia está explícita sobre isso, Jesus mesmo provando e falando e mostrando. Então, a gente entende que
Se todo mundo nasceu com 24 horas, eu particularmente não conheço quem nasceu e tem 25 horas, muito menos 30. Se o senhor tiver, então me diga. Quem aqui tem 30 horas no dia? Então, o que diferencia de uma pessoa para outra é que dentro dessas 24 horas, a gente vai acabar fazendo algo para progredir mais rápido do que o outro. Ou seja, o senhor tem irmãos quase na categoria da mesma idade e que não estão no mesmo patamar de evolução financeiro, material, sentimental e espiritual. Mas por quê? Porque cada um seguiu e fez o que bem entendeu. Então a gente vai conseguindo progredir até chegar a um certo nível de conquistei tudo e sim, sou espírito puro. E não ser criado por Deus já puro. Porque qual o mérito? Qual o sentido? Então a doutrina espírita traz isso. Demônios, muitas vezes, somos nós mesmos. Porque imagina um marido desse. Marido que nós chegamos agora a receber uma mulher que disse assim, eu não posso visitar os meus pais, a minha família. Se eu for, acontece... No mundo jurídico isso é assédio. Pois é, então, isso tem um caso que Haroldo Dutra Dias, muito conhecido na doutrina espírita, contou a respeito da Segunda Guerra Mundial. E ele disse assim, a história diz assim, na Segunda Guerra Mundial tinha uma mulher específica que cuidava das grávidas. E aí o que acontecia? Quando a grávida ia ganhar o bebê, ela simplesmente amarrava as pernas delas. E aí a pergunta é, precisa de demônio? Se tem essa mulher? E era porque cuidava, né? E cuidava. A gente passa na esquina, vem alguém que, sei lá, tenta roubar um relógio, e aí por ruindade atira na gente. Precisa. Casos agora que, recente pouco tempo, inclusive nosso amigo Normando, que eu vi numa dessas entrevistas, para não dizer de onde, mas aqui no Cariri, alguém entrou na casa de idosos para roubar o carro. E aí, no meio da noite, o idoso acordou. Foi o que ele fez? Espancou o idoso, colocou no porta-malas do carro, entrou no carro, saiu e despejou, ele ainda vivo, de ladeira abaixo. Então imagina, para que demônio se tem pessoas como nós tendo atitudes ainda incoerentes com o Evangelho do Cristo? O que fazer para mudar? É o que nós vamos saber no próximo bloco. Gente, Isaac Bruno Caetano Leite, ele que é um estudioso da doutrina espírita, falando aqui sobre obsessão, ou obsessores, como queira. Isaac, Bruno, vamos tomar água, São Geraldo? Por favor. Sim. Por favor. Cafezinho, você já esteve aqui, já tomou um cafezinho comigo, então mais um cafezinho, né? Ah, café é comigo mesmo. Dizem com leite que espírita não bebe, mas um cafezinho e comida que é uma beleza. É uma beleza, né? Quer conhecer um pouco mais sobre este tema obsessão? Fique ligado. Nosso intervalo é rápido e vamos aprender muito mais no próximo bloco. Eu volto já. Segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, lembrando que hoje o meu convidado é Isaac Bruno, ele que é um estudioso da doutrina espírita e com muita competência vem falar sobre obsessores aqui no nosso programa. Aqui eu peço permissão para mostrar aqui para você a 8ª edição do Café com Leite em revista. Uma revista maravilhosa, viu? Feita para você com muito carinho. Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de educação, saúde, direito e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ou, se você reside fora, mande buscar o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia. Se você reside fora, não. Manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais e nós vamos enviar para você gratuitamente. Essa daqui não, a sua está com a produção. Essa daqui é do meu convidado, o Isaac Bruno, tá bom? Isaac Bruno. Bruno, falar em obsessor ainda está em minha mente, que são aquelas pessoas que estão entre vivos, né? Que pode ser esses exemplos que você citou, aquelas pessoas que hoje no mundo jurídico nós chamamos de
e assédio psicológico, assédio moral, desrespeito, né? E nesse mundo espiritual seria aqueles que me conduzem, digamos assim, para um lado ruim. Mais ou menos isso, assim, nas minhas palavras, de uma pessoa que não é da doutrina espírita, que não é estudioso da doutrina espírita. Mas eu até aconselho que as pessoas que não julguem sem conhecer. Leia o livro, tem o Livro dos Espíritas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Médios. O Livro dos Médios... Para iniciante, para as pessoas que querem adentrar nesses estudos, o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médios, no seu terceiro capítulo, ele diz, olha, o método para que vocês queiram absorver, comece pelo livro O que é o Espiritismo. É o menor livro, vai tirar muitas dúvidas e depois disso a gente adentra... Tem um livro, O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, gratuito na internet, venda fácil na Amazon, em qualquer lugar, qualquer casa espírita. E depois dessa leitura, adentre no Livro dos Espíritos, que é um livro que foi feito por 1019 perguntas e nós temos inúmeras respostas, está lá, tudo catalogada, tudo organizada. Inclusive nós trouxemos um aqui no programa, né? Quando nós gravamos aqui, a respeito de suicídio. De suicídio, é. Então, assim, e o que eu acho legal da doutrina espírita é que ela fala, eu não diria que ela fala com gestos, ela fala com ações, né? Ela fala com respeito, ela transmite as mensagens através de atos, não necessariamente com áudio, ela fala com gestos, né? Tem uma frase que diz assim, vá e pregue o Evangelho. Se for necessário, abra a boca. Então, nosso maior conteúdo é para que a gente possa absorver o máximo de conhecimento do Cristo, para que a gente tenha atitude suficiente, para que a gente não tenha que estar falando, fazendo palestra, fazendo isso. Porque, infelizmente, ainda é necessário, mas uma hora todos nós vamos estar praticando esse Evangelho. E pratique o Evangelho. Se necessário, abra a boca. Isso, vá e pregue o Evangelho, se necessário. Se for necessário, diga algumas palavras. Ou seja, segundo a nossa querida Dona Miriam, vou citar aqui, a nossa fundadora do Centro Espírita, que tem uns 37 anos de existência na casa, ela diz, olha, nós somos um ponto de vista onde quer que nós estejamos. Então nós temos por necessidade de onde estiver, seja num churrasco, seja numa festa, seja na família, seja onde for, por necessidade, apresentar Jesus sem ter que falar nada. Porque alguém vai nos observar. E tem por necessidade de perceber que nós somos cristãos de verdade. Se analisarmos e buscarmos essas informações, se refletirmos, nós vamos entender que tem uma profundidade extrema, né? A doutrina espírita, ela é muito profunda. E eu até li outro dia uma reportagem que, isso aí eu vou lhe dizer aqui, eu li uma reportagem que diz assim, a doutrina espírita será que mais vai crescer nos próximos anos. O que os espíritos dizem é que a religião é coisa dos homens. Só que a religião do futuro é essa doutrina espírita. Por que que é? Porque tem uma claridade maior, absorve todas as outras doutrinas, segue o Cristo e nos explica todos esses processos. Infelizmente, tem pessoas ainda que ou não querem buscar esse conhecimento, ou não querem se abdicar de algumas coisas, ou renunciar, porque sabe que ao adentrar na doutrina espírita, tem que renunciar a algumas coisas. Tem que mudar as atitudes, tem que mudar os gestos, os pensamentos. E como o tema de hoje, pertinente, falando sobre obsessores, a gente vai identificar que as nossas atitudes podem interferir tanto quem está do nosso lado vivo, como quem já morreu. É por isso que nós falamos há pouco tempo de como eu posso influenciar você, eu posso ser um obsessor seu, fazendo com que marido não deixe mulher trabalhar, não fazer faculdade, como pais que não querem governar a vida de filhos já adultos, como esposas que não deixam o marido fazer algo simples, como, por exemplo, jogar bola com os amigos. Algo simples que talvez pareça pra gente, mas tem inúmeros casos de perversos. O equilíbrio das coisas, ela é muito delicada. Veja só, você falando isso aí, eu aqui me reportando, por exemplo, eu conheço um pai
tem filhos que já são profissionais, liberais, trabalham, exercem suas funções, são totalmente, 100% independentes, mas porque não comunicam para ele atos como, por exemplo, comprar um bem, comprar um veículo, sei lá, atos que ele cometeu, o pai só falta morrer do coração por isso, sabe? Olha, para que deixe tu ser besta, deixa os meninos voarem. Mas veja só, eu queria chegar, na verdade, nessa questão. Puxando lá, nós voltamos já para os obsessores, é porque é tão interessante esse tema que a gente começa a se ramificar sem querer. Mas é bom, o telespectador gosta disso e eu acho legal. Olha, quando você falou em demônio, o que é o demônio? O demônio pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. O que é a cor verde? Quem disse que a cor verde é verde? O homem. Quem disse que demônio é demônio? O homem. Essa palavra foi criada com alguns signos, algumas letras e foi formada com a expressão demônio. É como leite. Meu nome é leite e leite é um líquido que você bebe, é um alimento. Então, sabe, a gente intitula as coisas, a gente dá título às coisas. E essas coisas cabe a nós decidir se ela é boa ou é ruim, porque o que é bom para mim não é para você. Natural isso. Exatamente. Então, dentro dessa linha da doutrina espírita, ela nos remete a refletir numa vida pós-morte. Me corrija, eu não sou... Eu tenho o livro dos espíritos, eu tenho alguns livros espíritas. Tem um Reencarnação, me parece que eu tenho um verdinho fininho. Tem vários. Tem vários. Eu tenho alguns livros, mas te juro que eu não li, não cheguei a ler todos. Fico criando historinhas para não ler, né? Sempre não é assim, né? A gente cria historinha para não ler. Sempre cria obstáculos. E os títulos que a gente dá às coisas, essas coisas podem ser boas ou podem ser ruins. A reencarnação ou os espíritos obsessores, fomos nós que intitulamos o título, não o espírito. Isso, nós que intitulamos, né? Allan Kardec traz essa informação para identificar que são espíritos maus tentando fazer algo que não tem nada a ver com o caminho reto do Cristo. Ou seja, muitos vão tentar fazer com que a gente se dê mal no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. É porque eles não se deram quando na Terra, quando encarnados? É assim, porque eles não se deram ou também por vingança. Olha, nós recebemos uma comunicação espiritual no mês passado, diante das nossas reuniões, que uma falange de espíritos disseram assim, comandada por um chefe. Tem muitos que estão sendo auxiliados, estão sendo tentados, estão fazendo de tudo para que a pessoa não consiga nada na vida, simplesmente pelo fato de ser cristão. Só isso. Ou seja, não tem nada a ver conosco. É com Cristo daquela época que ainda estão com raiva e ainda perseguem todas as pessoas que tentam se equilibrar. Uma pergunta, e como eu consigo vencer isso? Bruno, eu tenho uma coisa comigo que é assim, sabe? Eu não me deixo vencer fácil. O que é isso? Pra você me entender. Digamos que tenha um espírito aqui próximo de mim querendo, sei lá, me atacar. Ele é mais forte porque eu não estou enxergando para eu me defender, né? Então ele vai me atacar. Mas eu mostro para ele que eu sou melhor do que ele. Veja se você me entende aqui. Entendo perfeitamente. Vamos trazer um exemplo básico. É como o senhor falou. Algumas situações, nós somos mais fortes, a gente acaba vencendo. E uma das perguntas que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos é como vencer a eles? E a resposta foi, vencendo eles pelo cansaço. Então, se chega uma ideia para o senhor, se chega uma ideia para a gente, faz isso. Por exemplo, estou estressado, vou tomar um uísque. Hoje é sexta-feira. Aconteceu uma situação no meu casamento, estou estressado, vamos tomar um uísque, vou ligar para um amante, vou fazer isso. Essa situação, se a gente consegue vencer, tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que não conseguem. E o pior é que está na simplicidade da vida. Vou trazer uma reflexão aqui que o senhor mesmo falou. Eu tenho um livro. Eu fiz cirurgia espiritual. Eu sou católico. Por que o senhor não consegue ler o livro? Por que o senhor consegue vencer outras tentações mais fervorosas aos nossos olhos? Como, seja qualquer que for, mas vamos falar aqui no nosso cotidiano, algo mais simples e mais pesado
no meio da sociedade? Por que nós conseguimos resistir às tentações da bebida, das drogas, da sexolatria? Por que nós conseguimos resistir a isso? Mais detalhes simples, talvez, como... É até um assunto pertinente, que poderia até ser algo bem específico para conversar em um outro momento, que é a relação, a evangelização de pais e de filhos. Por que nós, muitas das vezes, não conseguimos dizer que amo para os nossos filhos? Por que a ciência traz para a gente que um abraço de 14 segundos faz toda a diferença? Porque durante aqueles 14 segundos, a energia que ali acontece é totalmente outra. Mas quantos abraços nós ganhamos esse ano? De 14 segundos. Quantos nós demos? Quantas vezes nós abrimos a boca para dizer, filho, papai te ama? Quantas vezes nós escolhemos? Quantas vezes nós escutamos? Pai, eu te amo. Pai, eu tô passando só para dizer que te amo. Pai, eu passei aqui só para te dar um beijo. Pai, eu tô aqui não sei onde, mas eu tô ligando só porque eu tô com saudade do Senhor. Então, detalhes simples. E aí a gente volta para esse questionamento. Se eu consigo resolver algumas coisas, eu sou forte. Mas outra comunicação espiritual disseram pra gente. Detalhe simples, que é justamente esse ponto. Nós vamos atacar algumas pessoas que estão dentro das igrejas, dentro dos templos evangélicos, dentro dos centros espíritas, com uma técnica simples, fazendo com que as pessoas não se dediquem em casa, no mínimo, a ler. Toda vez que vai ler, dá sono, aparece alguma coisa, tem outras prioridades e a gente não consegue. Então, nessa sutileza, a gente acaba sendo interferido e é aí onde a gente tem que perceber por que isso não é prioridade na minha vida. Pronto, eu gostei da sua resposta, mas eu quero indagá-lo. Bom, quando eu digo que sou melhor do que eles não conseguem me vencer, e aí você me fez o questionamento, e por que você não consegue ler o livro dos Espíritos? Será que eu estou sendo obsediado, seria essa a palavra? Por alguém para eu não ler? Ou é porque assim não surgiu de mim o interesse? Porque aqui quando eu digo eu sou melhor, é porque eles não lê quando eu digo eu vou ler essa revista, ele vem me dizer não leia. Mas eu quero ler. Veja só, quando eu digo assim eu não quero, sou eu. Mas se eu quiser ler, eu tenho capacidade e eu posso ler. Mas eu não quero. Então o fato de eu não querer, eu estou sendo obsediado. Não. Como é que se dá o processo de obsessão? Vejamos, o processo só se inicia a partir do momento que a gente dá essa abertura. Ou seja, antes de iniciar o processo obsessivo, chega as sugestões. Chega aqueles pensamentos cotidianos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Então, todo mundo tem pensamento bom ou ruim, diariamente. Aquele pensamento que se chega, a gente vai reconhecer. Então, segundo Divaldo Franco, o que ele pergunta? Joana de Anjos, a sua mentora espiritual. Como reconhecer se um pensamento que chegou é de um espírito bom ou de um espírito mau? Isso é simples. Aquele pensamento que lhe chegou, lhe aproxima ou lhe afasta de Deus? Se lhe aproxima, é bom. Se lhe afasta, é ruim. Então, se você pega um livro que é para ler sobre Jesus e mesmo assim não tem aquela vontade, pode ser que seja uma obsessão? Pode até ser que seja algo que já está pertinente há muito tempo, que toda vez que gera em você essa vontade, a ação acontece. Para que vamos desmistificar, vamos mudar a rota, vamos colocar situações. Mas pode ser que não. Por quê? Porque não é lá essa coisa tão ruim, né? Tá certo. Agende isso aí, viu? Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto. E eu vou tirar meu livro da estante. Vamos ver se ele me fez. Gente, esse tema é extremamente envolvente. Como você percebe, ele nos chama a atenção porque são pequenos detalhes que estão por trás das câmeras, eu diria assim, aos seus olhos, que isso pode mudar a nossa vida. Nós podemos ter uma vida melhor, só depende de mim. Só depende da forma como eu ajo, eu tomo as minhas iniciativas. E hoje nós estamos recebendo aqui essa aula, né, sobre esse tema com o estudioso da doutrina espírita, ele é apaixonado, ele é presidente de um centro espírita aqui na região do Cariri, Isaac Bruno. Vamos beber água, Bruno? Ah, vamos sim. Por favor. E mais um cafezinho, é claro, né? Por favor. E mais informação para você no próximo bloco. A gente já volta.
Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, eu quero aqui mandar um abraço para toda a produção do programa Café com Leite, que vem se dedicando de forma muito especial para que nós possamos chegar até você, tá? Por trás de tudo isso aqui, tem uma equipe de profissionais brilhantes que a gente tem que tirar o chapéu e mandar um abraço para todos eles. E muito obrigado à TV Café com Leite, à TV Verde Vale, à TV Cariri e obrigado em especial a você que nos acompanha diariamente. Programa Café com Leite, Isaac Bruno é o convidado de hoje do nosso programa e o tema Obsessores é a doutrina espírita em evidência, a doutrina espírita no nosso dia a dia, a doutrina espírita no nosso cotidiano e nós precisamos entender um pouco para que a gente possa tomar as nossas decisões de forma assertiva, de forma consistente, para evitarmos cada vez mais nos distanciarmos daquilo que nós podemos ser no futuro, que seja a coisa boa ou a coisa má, mas eu espero sempre a coisa boa, é claro, né? Obsessores é o nosso tema de hoje. Falamos aí durante o programa a questão dos obsessores que geralmente são aqueles que nos rodeiam, né? São aqueles que estão nos guiando. Olha, eu vou falando, você vai me corrigindo, né? Eu não estudei o livro dos Espíritos, né? Mas assim, eles estão me obsidiando ou eu posso também os obsidiá-lo? Porque de lá daqui para lá também, né? Isso. Infelizmente, a maioria das pessoas tem esse consentimento de que o que acontece de ruim é porque veio de lá para cá. É coisa do demônio, é coisa de espírito ruim. Mas a gente tem esse parâmetro aqui dentro da doutrina para nos explicar que muitas vezes nós estamos obsidiando os espíritos. Ah, mas como é que a gente vai entender isso? Por meio de algumas emissões que a gente está colocando no ar, colocando, vamos dizer assim, no universo, emitindo esses pensamentos de dor, de revolta, de remorso. Ah, mas papai fez isso. Ah, mas eu tô com ódio da minha mãe. Porque fez isso, porque não fez aquilo. Como também é bastante comum a gente identificar herdeiros insatisfeitos. Imagina como é essa emissão mental que não é daqui para lá, a ponto de que gere um rancor, um remorso tão grande, como é que chega essa energia lá? Então, a gente recebe muitas comunicações de pessoas de lá para cá, triste, abalada espiritualmente, assim como nós, por conta que os filhos, os pais, marido, esposa, culpando por isso, culpando por aquilo. Eu posso fazer isso intencionalmente ou sem intenção? A maioria das pessoas fazem sem intenção porque não tem essa crença de que a gente pode atrapalhar quem está do lado de lá. Mas estou fazendo. Mas estou fazendo, né? Então acaba atrapalhando o processo de lá. A gente vê isso muito comum em herdeiros. Não deixou nada para mim. Aí começa a dizer coisa, palavras, adjetivos. E aí imagine como é que o papai do lado de lá não vai sentir. Né? Então, da mesma maneira que os espíritos interferem na nossa vida para fazer algo mal, nós também interferimos para ele. Como também, Leite, eles para eles. Existe a obsessão de espírito para espírito. E que se dá da mesma maneira como nós. De homem para homem. De marido para esposo. De marido para esposa. De esposa para marido. De pai para filho. Porque a gente tem que ter noção de que quando a gente desencarna, não somos seres perfeitos. E não vamos estar numa categoria, vamos dizer assim, como muitos acreditam, no céu. Ah, mas Bruno, como é que a gente vai identificar pessoas que são altamente, vamos dizer assim, mais evoluídas do que a gente? É simples. Quem é que vai olhar para Padre Cícero e dizer que não está acima de nós? O homem que se abdicou de muitas coisas materiais para fazer o que fez? Madre Teresa de Calcutá? Divaldo Franco, que está aí com 98 anos, tomando conta de uma mansão do caminho em Salvador. Chico Xavier nem se fala. Então nós temos tantos exemplos de pessoas que são altamente evoluídas, muito mais do que nós, porque têm paciência, têm humildade, têm renúncia, fizeram o que deveria ter feito. E aí quando desencarna, não vai ser simplesmente ficar pertinho, talvez assim na crosta terrestre de nós, como muitos dizem, uma alma penada, que o povo fala no nosso linguajar, é uma alma vagando. Então o que a gente identifica de lá? Do lado de lá, espíritos que se ainda escravizam outros. Hoje nós vemos o quê? Pessoas que fazem algo e tem aquelas facções. Me ajude nesse sentido que eu lhe dou proteção. É o resto da vida.
Da mesma maneira acontece no plano espiritual. Olha, eu vou te ajudar nesse sentido, vou te ajudar com familiar, ou por vingança, ou por pessoas que realmente são totalmente escravas. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que conta um fato bem interessante de espírito das trevas com a falange de espíritos no plano espiritual tentando atrapalhar nós aqui na Terra. E um deles disseram assim, olha, nós vamos atrapalhar aquela mulher do centro espírita, aquela bondosa que faz caridade, que faz aquilo. E aí chegou para um espírito e disse, você vai lá atrapalhar ela, você vai fazer isso, 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 isso. E ele disse assim, olha, eu não vou fazer. Por quê? Porque não é certo, não tem nada a ver, a mulher é boa, não tem como. Ele disse, você vai. Porque se você não for, eu mando outros atrapalhar sua mãe, que ainda está viva. Então, por intermédio disso, por medo disso, acaba sendo escravizado por esses chefes trevosos que a gente fala. E que nada mais é o que acontece aqui. Ou seja, vamos citar aqui as facções, mexe com alguém que é coligado com essas facções, para ver se o meio, o conjunto deles não dão um jeito para que a gente possa se prejudicar. Então, Dentro dessa linha, você falando aí, eu me reportando ao mundo profano, a nossa vida aqui, como você disse. Você falando do lado espiritual e eu me imaginando aqui no mundo terrestre. É do mesmo jeito, né? Ou seja, não é porque estão do outro lado que a vida é diferente. Pode acontecer aquilo. Pode. Lá ainda é mais fácil porque eles têm capacidade de nos visitar 24 horas. Nós, às vezes, não temos nem capacidade de perceber que eles estão ao nosso lado. Ah, mas eles podem? Podem. E aí a gente vai entrar em como fazer com que isso não aconteça. Né? Como prevenir. Como se libertar. Olha, hoje, infelizmente, há um bom tempo já, a ciência ajuda muito. E o próprio Allan Kardec diz, se a ciência provar que o espiritismo está errado, fique com a ciência. Esqueça o espiritismo. Para você ver como não é algo, se não for isso, tá tudo errado. A gente identifica igrejas protestantes que aquela é boa. As outras não prestam, só presta aquela. Ah, mas a minha é boa, a sua não, a minha é boa. Como assim a minha é boa? É uma coisa universal. Por quem? Isso. Então, a gente identifica que pessoas estão sendo diagnosticadas como autismo, quando na verdade, talvez seja apenas um processo obsessivo. É aí onde entra os tipos de obsessão, o grau de obsessão. No livro dos médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec descreve bem direitinho para que a gente possa compreender, e isso vale para pessoas que têm um filho assim, ou pessoas que estão passando por situações que às vezes não entendem, mas têm horror de ir no centro espírita. Não querem nem assistir uma palestra. Nada disso para tentar entender o que está acontecendo, que eu estou fazendo tudo certinho, mas meu casamento não dá certo, minha vida financeira não dá certo, nada dá certo. Talvez seja isso e a gente não perceba. Então lá tem os graus. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A simples é aquela que quando o pensamento chega, a gente percebe aquele pensamento, mas dá vazão. E aí se a gente não cuida, se a gente não fortalece isso ali para não dar vazão, vai se prolongando, vai aumentando e é como uma doença, vai ficando mais grave. Chega num certo tipo de ficar fascinado. Ou seja, por mais que você faça algo, alguém vai chegar para você, o mundo todo vai chegar para você e vai dizer, Leite, tá errado isso aqui. E você vai dizer, não, isso aqui tá certo. Eu tô fazendo isso aqui e é certo. Você vai estar fascinado pelo que você está fazendo. Por quê? Porque a obsessão já está aí, bem grosseiramente falando, instalada. Não cuidou, entra no último grau. É aí onde a gente vê, por exemplo, pessoas que passam na rua gritando, falando, e muitos ainda utilizam dessa palavra pejorativa, é louco, né? É louco, fica falando sozinho, joga pedra nos cantos, faz isso, faz aquilo. Talvez isso ali seja um processo obsessivo gigantesco, que é justamente esse último caso. Ou seja, como é que a gente identifica? Pessoas que têm certo tipo de atitude, que não é da ossada, não é do cotidiano daquela pessoa, e passa-se um tempo, passa um momento, depois alguém chega e diz, tu viu o que tu fez ontem? Tu bebeu, tu subiu em cima da mesa, tu fez aquilo, tu disse isso. Eu não disse isso não. Porque quando nós chegamos nesse grau de vamos dizer assim, problema, os espíritos tomam de conta, das vezes, da gente, das nossas atitudes, às vezes para que a gente não lembre de nada. Paralisa a nossa ação, eles fazem o que querem, depois voltam.
É por isso que acontece muito suicídio. E quando chega no plano espiritual, às vezes... não foi, eu não sabia. Dá tempo, não dá mais para voltar, né? Não dá mais para voltar. Mas, Bruno, dentro dessa linha de raciocínio, eu compreendo, estou entendendo explicitamente o que você está falando. Mas aí eu vou mais longe e penso o seguinte, é natural as escolhas, por isso que tem o livre-arbítrio, né? A minha escolha, eu tenho que pagar um preço por ela, a minha escolha. E a minha escolha é boa para mim, porém não é boa para você, aos seus olhos. Meus atos são corretos, porém não é correto aos seus olhos. Aí, por isso que existe a oposição, existem as críticas. Então, é uma coisa... Por isso que existe desse tanto de religião no mundo. No mundo, né? É delicado, mas é interessante. Nós vamos conversar mais outras vezes aqui no programa Café com Leite. Eu preciso fazer um intervalo. A conversa é boa, rapaz, e instigante para a gente continuar. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Intervalo, a gente volta já, tá bom? Café é rapidinho. Mesmo. Gente, dá para sentir como é provocante a conversa, o nosso bate-papo, esse tema obsessores. Não nos instiga a querer saber cada vez mais. Portanto, fique ligado, você vai aprender. Aqui você só aprende. Eu volto já. Bem, que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer aqui a presença do Bruno. Bruno, que bom, tema legal aí, viu, e muito interessante, e eu acho que ramifica-se aí, deixa aí as ramificações para a gente voltar a conversar outras vezes aí sobre outros temas, que eu vejo que o espiritismo, a doutrina no seu contexto, dá para a gente fazer um bocado de programa aqui, conversar com muita gente sobre esse assunto. Muito obrigado e volto mais vezes aqui, tá bom? Tá, estaremos sempre disponíveis, eu que agradeço ao convite, a vocês aí de casa que passaram um tempo conosco, e estamos disponíveis aqui para conversar mais sobre isso. Infelizmente, pelo tempo curto, não deu para conversar muito, mas conheçam a doutrina espírita. Aqui tem um objetivo de acordar as pessoas. Aí vamos fazer o seguinte, você é presidente do CEMIL, né? Centro Espírita Missionários da Luz. Missionários da Luz, que fica na rua? Vila Afonso de Melo, número 62, no bairro Salesiano. Vila Afonso de Melo, né? Foi lá que eu fiz a cirurgia, viu? Nós temos atividades abertas ao público terça, quinta e sábado. Terça e sábado, de 7 às 8. É dia de palestra, dia de terapia, dia de evangeloterapia. E quinta-feira é mais voltado para o que você fez, cirurgia. Foi numa quinta-feira, viu, que eu fiz, viu? Até hoje... Ainda continua? Exatamente. Eu vou lá, eu vou dar uma voltinha lá, mas eu só vou depois que eu ler o livro dos Espíritos. Começar pelo menos no último capítulo, né? Gente, obrigado, Bruno, mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Mandar um abraço aqui para Cícero Carlos, lá no sítio Porções, Dona Francisca, lá na rua São Benedito, Girlene Carneiro, lá em Morada Nova, Aline e Anne no Cartório Machado, José Pedro em Barbalha, Natália Mendes, lá no bairro Salesianos. Mandar um abraço também aqui para meu compadre Nelson e Fátima, sua irmã, né, que é cunhada da outra Fátima. É tanta Fátima que a gente mistura tudo aqui. Compadre, você disse que eu não mando um abraço para você, fica aqui o meu abraço, viu? Assiste o programa todo dia, eu fico te enrolando, né? Beijo a todos, gente. De segunda a sexta-feira, regionalizado o nosso programa. E no domingo, a nível nacional, você assiste na TV Meio a edição especial do programa Café com Leite. Às 23 horas, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite aos domingos. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.